Fala, nosso Santista, não dá pra desejar boa noite pra ninguém, né? Todo mundo de cabeça cheia num momento como esse. Infelizmente, momento que se torna rotina cada ano que passa aí no Santos, torcida infelizmente está cada vez mais conformada com a sequência de fracassos do Santos nos últimos 3 anos, né? Desde aquela partida contra o Boca Juniors na semi da Libertadores, que o torcedor santista não tem um dia de felicidade, nem tem motivos para isso, eliminados em todas as competições possíveis ali de mata-mata. Um time que há anos atrás era forte, pelo menos no campeonato estadual, nem isso o Santos está conseguindo mais, passando vergonha em várias competições, sendo eliminado 3 anos seguidos aí sem ir para as quartas de finais do Campeonato Paulista. Um time que passa vergonha em Copa do Brasil, sempre passa nas primeiras fases contra as equipes mais fracas. Quando chega nas oitavas, quando pega um time maior, sempre perde, passa vergonha. E é complicado. Complicado porque parece que o único que sente a derrota é o torcedor, né? Parece que sempre a torcida fica indignada e quem comanda o clube, diretoria, parece que tá tudo bem, né? Eles ficam pensando em reeleição, em quem vai disputar o cargo mais uma vez, em que chapa vai estar apoiando. E a torcida não quer isso, a torcida não quer menos política possível, a torcida quer resultado dentro de campo, quer time competitivo. E o senhor presidente Rueda, que prometeu, né, diversos reforços, que se o Santos sobrevivesse a 2022, e sobreviveu, não graças a ele, né, graças à força da camisa, graças ao João Paulo, graças a sei lá quantos outros fatores, mas não graças a ele. Ele disse que o Santos sobrevivesse a 2022, teria um elenco competitivo em 2023, né, teria reforços de peso. E quais são os reforços de peso? Bruno Mezenga, Gabriel Inocêncio, Luan Dias, do Água Santa, porque foi uma pressão enorme depois que o time foi eliminado do Campeonato Paulista e para dar uma resposta para a torcida eles foram buscar qualquer jogador sem olhar, sem scout, sem nada. Buscaram do dia para a noite porque tinha boa relação com o Água Santa por ter cedido a Vila Belmiro para o Água Santa disputar a semi do Paulistão. Então, são promessas em vão. São coisas que a gente sabia lá desde o começo da temporada que não iriam dar certo, o elenco não era competitivo, que o Santos ia ter que brigar muito para continuar na Série A. E mesmo começando o Campeonato Brasileiro de uma forma que a gente não esperava, né, um pouco mais positivo do que a gente esperava, o Santos na zona de rebaixamento, mesmo começando um pouco melhor do que a gente esperava, já está voltando ao normal. O time já está perdendo jogos, já está jogando mal novamente. E não tem como você esperar outra coisa a não ser mais um ano de fracasso, mais um ano de decepção. E foi mais um dia em que o Santos jogou mal, tomou o gol, estava perto da eliminação. Hoje deu uma faísca de esperança para o seu torcedor, mas no final das contas entregou novamente, foi eliminado novamente, passou vergonha. Por isso ninguém mais respeita o Santos na própria Vila Belmiro, que era um templo em que o Santos pisava lá e dificilmente o adversário conseguia ganhar. Hoje em dia, qualquer time vai na Vila e faz uma partida, parece dominando o Santos. E fora de casa, um time que é lamentável, né? Esse time, como eu disse, psicológico totalmente abalado, um time sem confiança nenhuma. Hoje no jogo contra o Bahia, que teve espaço para contra-atacar, que tinha como ter jogado uma partida melhor, poderia ter sido mais efetivo. O time não consegue trocar 3 passes em sequência, tem um medo enorme de jogar futebol, um medo de dar um passe errado, um medo de fazer uma jogada errada. E o medo de vencer tira a vontade de ganhar, né? Foi o que aconteceu hoje. Diversas vezes o Santos desesperado com a bola no pé, com medo de errar jogadas e claramente, né, um time sem ideias dentro de campo. Poucas vezes na temporada, essa estratégia do Dair Helman, que sabe que o Santos é um time inferior à maioria dos clubes da Série A, ele dá a bola para o adversário e espera o erro. Em alguns jogos deu certo, contra o Vasco deu certo, esperou o erro do adversário, foi lá, fez o gol, se fechou, tomou pressão o jogo inteiro, mas levou os 3 pontos. Não vai ser todo jogo que vai ser assim. Os adversários já estão pegando o esquema do Santos, a estratégia do Santos, de tentar explorar o contra-ataque, esse time nem consegue trocar 3, 4 passos para contra-atacar. Sinceramente, mais uma decepção enorme. Um time que sobreviveu bem ao primeiro tempo de hoje, né? Tomou pressão, Bahia teve chance de gols, não conseguiu fazer, mas o time do Santos sobreviveu à primeira etapa. E no segundo tempo, o Bahia ia ter que se abrir mais para tentar o gol.
E o Santos poderia ter aproveitado disso, mas não consegue, não tem qualidade técnica para trocar 3, 4 passes e matar o jogo, né? Santos marcando o gol, jogaria toda a pressão para o Bahia, depois era só realmente se defender bem e tentar levar a classificação, mas não. É uma jogada bizarra, coisas que parece que só acontece com o Santos. Se acontecer com outras equipes, não acontece com a mesma frequência do que acontece dentro do Santos. Sinceramente, Rodrigo Fernandes tenta proteger uma bola. A bola nem sai, o jogador do Bahia recupera antes da bola sair pro lateral. Ele fica reclamando, desiste da jogada. Vem o cruzamento, o João Paulo faz um verdadeiro milagre, porque já tinha feito um no primeiro tempo, né? Já era pro Bahia ter aberto o placar no primeiro tempo, num cabeceio que o João Paulo tem que se matar ali para tentar salvar o gol, ainda bate a cabeça na trave, correu o risco de sair. E no segundo tempo, nessa jogada bizarra do Rodrigo Fernandes, vem o cruzamento, o João Paulo salva dentro da pequena área, a bola sobra e não tem um jogador para encostar no jogador do Bahia e não deixar ele finalizar de fora da área para abrir o placar. Aí vai aquele desespero, o Odair começa a trocar vários jogadores, tira o Lucas Lima, que de fato não fez mais uma partida boa, né? Aliás, já fazem partidas que ele tá bem sumido no meio campo do Santos. Colocou Ângelo, depois colocou mais outros atacantes, empilhou atacantes para o final do jogo. E numa última bola ali, na bola do desespero, o João Paulo foi para a área também. O cruzamento para a área, o Bruno Mezenga tinha entrado no lugar do David, faz o gol de cabeça, empata o jogo, leva para os pênaltis. Só que nos pênaltis, a gente já sabe, né? O lado psicológico do Santos é muito ruim, é muito ruim. Mesmo quando foi para os pênaltis, para a torcida do Santos, não é um alívio, né? É mais uma tensão, porque sabe que algum jogador vai errar, vai se desequilibrar. E aí, sinceramente, é aquele ditado, é aquilo que várias pessoas comentam no futebol. Quando você tem cara ruim no elenco, ele vai ser escalado, ele vai cobrar pênalti. E é o que acontece com o Camacho. Por que colocar o Camacho para bater pênalti? Eu esperava um erro do Patati, que quase nunca entra no profissional e hoje foi colocado para bater um pênalti no profissional, numa oitava de finais contra o Bahia, depois de não ter jogado quase nenhum jogo entre os profissionais, e consegue bater o pênalti melhor que o Camacho. E aí o Camacho vai lá, erra o pênalti, o João Paulo vai e consegue fazer a defesa do pênalti do Ademir, e o Bruno Mezenga, que tinha se consagrado no tempo normal, mas é outro ditado do futebol, né? Quem marca no tempo normal, quem marca na partida erra o pênalti, ele acabou errando, e classificação do Bahia, que só escancara os problemas do Santos cada dia mais, né? É triste, a gente vê agora os 3 rivais avançando, Corinthians passando nos pênaltis, Palmeiras passando sem susto, São Paulo provavelmente vai passar amanhã contra o Sport, abrir uma boa vantagem fora de casa, e o Santos mais uma vez pelo caminho. E aí o presidente e quem comanda o clube não quer virar SAF, não quer parceria, não quer investimento, né? Quer ficar com o monopólio do clube para si mesmo, né? Para talvez se reeleger ou eleger alguém. Mas, sinceramente, alguém vê saída se não for essa no Santos? Alguém vê saída se não for um investimento de fora? O Santos vai conseguir se recuperar com as próprias pernas, com 600 milhões de dívidas? Não vai. Sinceramente, não vai. Não tem perspectiva para o futuro. Esse ano mais um ano bizarro do Santos. Mais um ano em que deu errado no Campeonato Paulista, quase caiu. Já deu errado na Copa do Brasil, vai dar errado na Sul-Americana, o Santos não vai classificar nem em segundo nesse grupo, muito difícil classificar em segundo nesse grupo, e é triste o momento que o clube está passando e é sem perspectiva de melhora. E aliás, Copa do Brasil do ano que vem o Santos não disputa também, tá? Porque foi eliminado da Copa do Brasil, muito provavelmente vai ser eliminado da Sul-Americana também, e só vai para a Copa do Brasil no que vem se ficar entre os 8 primeiros colocados, se for para a Libertadores da temporada seguinte. E, sinceramente, será que o Santos consegue ficar pelo menos entre os 8? Acho muito difícil, né? Então é pensar na Copa do Brasil não de 2024, mas de 2025. Sinceramente, não tem muito o que falar, é tristeza, não tem nota para ninguém, porque ninguém merece nota. Talvez o João Paulo mereça um 10 maiúsculo por se chocar na trave, tentar defender, gritar, jogar no sacrifício, foi para a área, depois defender um pênalti. E, sinceramente, é o único jogador que merece, é o único jogador que a gente vê jogando. O Dodi é um jogador que a gente vê jogando também, correndo, se dedicando, mas não dá para num time de 11 ter 2 jogadores que tentam, que jogam bola, que se esforçam pelo clube, e o resto tá andando dentro de campo, né? Nem aí, ou quando tá aí, falta qualidade também para jogar, porque não é só vontade, não basta o time ter vontade, se não tiver qualidade não ganha jogos.
É difícil, perspectiva zero aí para o futuro. Talvez com a eliminação dos dois torneios mata-mata ali, o time do Santos faça uma campanha no Campeonato Brasileiro um pouco menos vergonhosa. Mas, sinceramente, ninguém aguenta mais, né? O torcedor do Santos não aguenta mais. Quero ouvir de vocês, deixa aí nos comentários. É claro que eu sei que tem gente que discorda, tem gente que concorda, mas acho que todo mundo que é santista não tolera, já viveu épocas maravilhosas e não tolera, não aceita o que está acontecendo com o Santos nesse momento. Será que vai ter mudança da diretoria? Será que o Rueda amanhã vai convocar uma coletiva e vai falar? Não vai falar, nunca falou. Quando o Santos foi quase rebaixado nos 2 Paulistões e esse ano também ele falou, ele botou a cara, não colocou. E não vai colocar, vai esperar o ano acabar, vai entrar outro na presidência e quem sabe mude para melhor. Mas acho que sem investimento de fora, um time endividado, com um elenco medíocre desse, sem qualidade. Quando sai um titular, é um esforço para entrar algum jogador de qualidade no lugar dele. É complicado. Complicado. Eu ia deixar para gravar esse vídeo depois, mas eu acho que pelo menos muita coisa fica fresca na memória logo depois do jogo, né? E dividir isso com vocês, porque eu sei que meu sentimento é o sentimento de vários torcedores santistas aí que não queriam estar passando por esse momento, mas está passando. E desanima, né? Desanima porque o futebol às vezes é desafogo para tantos outros problemas. É um momento para a gente desestressar, para a gente se distrair, e não está sendo assim, já fazem anos aí para o Santos. Espero que a gente consiga, além do futebol, também ver perspectiva em outras áreas, não ficar dependendo do Santos, porque, sinceramente, tá feia a coisa e a gente não sabe quando vai melhorar. Tomara que amanhã tenha coletiva de alguém explicando, tomando providências. Tomara que agora em julho, quando abre a nova janela de transferências, tenha contratações e que não sejam contratações do Água Santa, porque, sinceramente, esses jogadores não têm culpa. O Bruno Mezenga até marcou o gol do empate hoje, mas era para vir para o Santos? Sinceramente, não era. Foi uma resposta para a torcida, uma resposta muito mal dada. E a nossa resposta é o jogo de hoje. Quem estava com a razão no final das contas, né? Eu prefiro não ter razão, prefiro o Santos ganhando o título, indo bem, mas sinceramente a maioria dos que criticaram o tempo todo tinha razão. Eu defendi bastante a presença do Rueda desde que ele entrou, sobre pagar contas, sobre ter um time com uma administração econômica melhor, só que não dá mais para defender, né? O tempo mostrou que ele estava errado e tomara que esse ano passe rápido, o Santos sobreviva à Série A novamente. Que fique um ano na Série A e quando entre alguém ano que vem, que comece um trabalho do zero aí, porque foram 3 anos jogados na lata do lixo, nem financeiramente o Santos melhorou. Se conseguiu melhorar algumas finanças, pagar algumas contas, foi pouco para o que o clube ainda deve. Então é isso, galera, deixa aí nos comentários o que você acha sobre tudo isso daí. Tô mais desabafando do que comentando sobre o jogo, é porque não tenho o que comentar sobre o jogo. O resumo do Santos nos últimos anos é esse caos que parece que não tem fim. Valeu, boa noite aí para todos na medida do possível, espero que todos fiquem bem e até o próximo vídeo.